O analista, o Felipe Machado, já está aqui no estúdio para falar mais do acordo entre o Mercosul e a União Europeia, que vai sair depois, né, Felipe Machado, de mais de 2 décadas, 26 anos de negociação. Muito boa tarde para você. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, Eric, como tá? Tudo jóia. Seja bem-vindo aqui ao Festival. Obrigado, boa tarde e boa tarde a todos. Felipe Machado, então a União Europeia deu aval, né? Olha o só. bloco europeu é o segundo maior já parceiro comercial do Mercosul, né? Fica atrás apenas da China e à frente dos Estados Unidos. E o grande beneficiado deve ser o Brasil, porque o bloco europeu é um dos maiores clientes, vamos dizer assim, do agro brasileiro, claro, depois da China. Qual é a expectativa? É muito boa, né, para esse acordo? Com certeza, Eric, boa tarde mais uma vez. É legal a gente poder dar essa notícia, né? Um acordo que levou tanto tempo, né? Claro que ainda não foi assinado, vai ser assinado no início da semana, aí, como você falou. A Ursula von der Leyen, né, que é a presidente da Comissão Europeia, vem para a América do Sul. O presidente Lula queria, né, apesar do protagonismo que o Brasil teve, né, o presidente Lula colocou muito do seu capital político nesse acordo. Apesar de tudo isso, o acordo não foi fechado em dezembro, quando o Brasil ainda era, né, o presidente rotativo ali do Mercosul. Então, vai ser fechado esse acordo no Paraguai, assinado pelo presidente do Paraguai. Mas o Brasil tem a sua parcela de importância, né? O Brasil foi um protagonista nesse acordo. Então, só para a gente lembrar, a gente teve foi aprovado esse acordo, né, pelos embaixadores da União Europeia. Agora, isso vai ser vai ser assinado o acordo no Paraguai pela Ursula von der Leyen e também pelo presidente do Paraguai. E depois isso ainda segue um pouquinho, tem uma certa tramitação ainda, Eric. Isso aí depois ainda vai para uma votação no Parlamento Europeu, né, mas aí é uma votação bem mais simples, porque precisa só de uma maioria simples para ser aprovada. E lá que serão declarados os votos, inclusive agora no Parlamento Europeu, para ratificar mesmo esse... Exatamente. Esses votos vão ser declarados hoje à tarde, a partir são 5 da tarde aqui no Brasil. 5 da tarde no Brasil? 5 da tarde no Brasil. 5 da tarde no Brasil, ok. Então, e depois nós temos esse trâmite. Então, quer dizer, no início da semana vai ser assinado o acordo, mas depois precisa de uma aprovação simples pelo Parlamento Europeu e também precisa dos congressos também dos países do Mercosul. Claro, né? Claro que o Mercosul todo, talvez, né, a gente não sabe como é que a Argentina vai reagir, porque assim, o presidente Javier Milei tem sido um pouco do contra, tem sido um pouco, né, sempre um pouco Macron aqui da América do Sul. Exatamente, né? Ele tem sempre se posicionado um pouquinho contra o Mercosul, mas acho que até nesse caso, acho que ele vai assinar, porque, enfim, é muito bom para o Mercosul. O que tem de vantagem, né? Vamos lembrar, assim, para o Brasil e para o Mercosul de uma maneira geral, é um acordo muito, muito positivo, né? A gente vai vender principalmente produtos agrícolas, claro, e vai também trazer de lá produtos mais baratos, quer dizer, azeite, queijos, vinhos, produtos farmacêuticos, né? A indústria farmacêutica na Europa muito forte, então trazendo isso com menos impostos, claro que vai ser muito bom. E nós vamos exportar também biocombustíveis. Isso também é uma área que a gente fala muito dos produtos agrícolas, mas os biocombustíveis brasileiros também vão fazer sucesso na Europa, tenho certeza. Então vai ser um acordo muito bom. Lembrando que é um acordo que envolve 722 milhões de habitantes. Então, uma coisa, passa a ser o maior acordo comercial do mundo. E é importante a gente também deixar registrado que no ano passado, entre bens e serviços, o Mercosul exportou para a União Europeia cerca de 70 bilhões de euros, né? É claro que, como você disse, produtos agrícolas aí aparecem na frente com 42,7%, minerais 30,5%, papel e celulose 6,8%. Então a gente tem um número aí muito importante dessa relação comercial. E Felipe, a gente vai continuar falando sobre este assunto, né, do Mercosul, porque já que vai sair do papel, né, depois de 26 anos de negociação, né, que amplia esse intercâmbio entre os países aqui da América do Sul e da União Europeia, nós estamos recebendo um entrevistado aqui nos nossos estúdios, que é o Hugo Garbi. O Hugo Garbi é fundador da Wallet Holding. Hugo Garbi, seja muito bem-vindo. Aqui um prazer receber nos nossos estúdios. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Tudo bem? Obrigado pelo convite, prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Felipe Machado, nosso analista, também vai participar do nosso bate-papo. Hugo, a gente estava conversando então aqui que alguns produtos podem baratear os preços aqui no Brasil. Por exemplo, você vai ter um vinho e um queijo entrando com um preço um pouquinho mais em conta. Você pode baixar esse produto aqui dos brasileiros também. Então você entra com uma concorrência e acaba até beneficiando o nosso consumidor. Pode ser lido dessa forma? Sem dúvida, eu acho que é um acordo bastante positivo, né? Depois de 26 anos de negociação, traz um benefício para o Mercosul. Nós temos produtos hoje que, de fato, quando a gente fala de vinhos, de queijo ou de outros produtos que são muito caros
para o brasileiro. O Brasil tem uma carga tributária ainda bastante alta, né? Então, de fato, é um benefício incrível não só para o brasileiro, mas para o Mercosul como um todo. E o benefício, a reciprocidade também é verdadeira, ou seja, o europeu também tem acesso a produtos brasileiros. O Brasil é um dos maiores produtores mundiais, globais de commodity, né? Produtos mais baratos. Aí é a origem, é o cerne da questão do debate, né? E do medo, entre aspas, de alguns países europeus, dizendo que vai ter uma concorrência desleal dentro do âmbito ali do cerne do agronegócio. Mas, de certa forma, é um dos maiores acordos comerciais hoje, pode ser o maior acordo comercial do mundo, que envolve 700 milhões de pessoas, né? Um benefício bastante amplo aí para a economia global. Felipe. Hugo, boa tarde mais uma vez. Hugo, nos últimos tempos a gente tem visto, né? Claro, a gente falou ao longo do ano passado inteiro da questão das tarifas do presidente Donald Trump que aplicou a países no mundo inteiro. Você acha que essa questão, né, do fim do multilateralismo, como a gente tem visto em relação ao presidente Donald Trump, você acha que isso acelerou ou pelo menos provocou de alguma maneira os líderes europeus a aceitarem esse acordo? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que o tarifaço do Trump ele não afetou só o Brasil ou a América Latina, afetou o mundo todo. O mundo todo ficou bastante assustado com a agressividade e a velocidade que o Donald Trump implementou e colocou tarifas até 40%, 80%, quase mais de 100%, por exemplo, para a China, né? Então, a gente começa 2026 com o mundo inteiro buscando parceiros comerciais, né, estratégias comerciais que viabilizem uma segunda opção além dos Estados Unidos. Então, de fato, não é coincidência, no meu ponto de vista, é um acordo que sai rápido até, ou seja, natural, depois de 26 anos, mas assinam de forma mais rápida, célere, né, para que tenha uma segunda opção além dos Estados Unidos. E para a gente deixar claro, porque assim, não é do dia para a noite que começa aí, que as tarifas já caem, que aí esse comércio é acelerado. Leva um tempo, né? E você tem gradativamente as tarifas caindo para cerca de 91% dos produtos comercializados entre os dois blocos, o Mercosul e também da União Europeia. Quando que talvez a balança comercial brasileira vai começar a sentir esses efeitos? Os exportadores, os empresários focados na exportação no Brasil começarão a sentir esses efeitos? A partir da assinatura, você tem um movimento gradual dentro do acordo, que dura até 15 anos, né? Mas de forma imediata você já começa a sentir os efeitos, pequenos, mas já começa a sentir os efeitos. Então, de fato, a gente começa a ter uma concorrência maior com os produtos nacionais, né? Gradativamente a gente começa a ter um preço um pouco melhor em alguns produtos, como por exemplo queijo, vinho, nacionalmente. E em 4, 5 anos, eu acredito que a gente tenha o benefício total desses acordos aqui para o Brasil. Então, de fato, eu vejo com bastante otimismo essa assinatura entre Mercosul e União Europeia. Hugo, a gente viu na Europa, né, principalmente na França, a gente tem falado disso ao longo do ano também, críticas, né, ao acordo e tudo mais, os agricultores franceses com medo da concorrência com o Brasil. Existe algum setor no Brasil que precisa também ter um certo temor? Quer dizer, a gente está falando de queijos, de vinhos e tudo mais, mas também tem a indústria automobilística francesa ou europeia, de maneira geral, que é muito forte. Algum setor no Brasil que acha que deveria ter algum tipo de salvaguarda, ficar um pouco mais preocupado? Acho que a gente tem, né, uma diferença muito grande no setor industrial latino-americano, não só no Brasil, mas no latino-americano, com a União Europeia. Então, a indústria brasileira vai ter que correr um pouco mais atrás para ter uma qualidade de produto e preço para concorrer com a União Europeia. Mas isso é saudável. A concorrência dentro da economia, concorrência para a população, ela é muito saudável, porque você força o empresário a ter um preço melhor, a ter uma tabela de custos mais comprimida e ter ali um preço melhor no final do dia. Então, acho que, mesmo assim, né, mesmo tendo ali, a ameaça é muito maior, eu diria que para os europeus, no sentido do agronegócio, do que para nós brasileiros. Porque a gente não tem indústria nacional, por exemplo, de veículos aqui no Brasil, né? Então, a gente só, teoricamente, ou fabrica aqui com empresas multinacionais ou importa esses produtos. A gente não tem grandes indústrias de eletroeletrônicos, por exemplo, nacionais, infelizmente, né? Então, a mesma coisa, a gente importa esse produto e revende aqui. Então, para nós, o risco, né, ele é muito menor se comparado com os europeus. E mesmo assim, sob o ponto de vista do europeu, quem ganha é o consumidor local, porque ele vai ter um produto de qualidade, né? O Brasil é um dos maiores exportadores de café para a União Europeia, carne, né, e milho, por exemplo. Então, ele vai ter um produto de qualidade, que é um produto agro-brasileiro, com preço menor, né?
Além da tarifa, a gente sente que alguns setores precisam aí quebrar a barreira sanitária com a Europa, né? E eu falo, por exemplo, do setor de pescados, que sofreu muito com o tarifaço de Donald Trump e buscava reabrir o mercado da Europa. Esse acordo Mercosul-União Europeia pode agilizar ou facilitar essas questões sanitárias justamente para reabrir alguns setores importantes também, como o do pescado? Olha, eu acho difícil a União Europeia facilitar, né, flexibilizar um acordo sanitário por conta de um acordo comercial. São duas coisas diferentes. Eles são bastante rigorosos e com razão, né, na questão sanitária, principalmente para importação de produtos agro. O mercado de pescado está há 15 anos tentando fechar um acordo com a União Europeia e não consegue, mas porque não consegue se adequar às normas sanitárias. Então, acho que é muito mais uma questão de adaptação nossa. A gente precisa profissionalizar essa atividade aqui no Brasil e o governo ele pode ajudar com subsídios para o setor, para que ele se profissionalize ainda mais, porque a gente tem áreas, por exemplo, como exportação de proteína animal, né, bovina, suína, né, a gente consegue exportar bastante para a União Europeia. Então, a gente precisa de um pouco mais de profissionalização. Acho difícil que tenha uma flexibilização sanitária, mesmo com um acordo comercial. Hugo, e você acha, pegando carona um pouco nessa pergunta, que é interessante, você acha que esse tipo de, para tentar abrir esse mercado na Europa, os produtores brasileiros isso pode incentivar um incremento, por exemplo, de questões sanitárias aqui, ou mesmo das questões ambientais, né, que a gente viu que era também uma discussão na Europa. Às vezes era até uma discussão que não fazia muito sentido, mas era mais para pressionar mesmo. Mas você acha que esse cenário pode favorecer, assim, incentivar as empresas brasileiras a investirem mais nessas questões sanitárias e melhorarem sua produtividade? Sem dúvida, né? Eu acho que o acordo ele é um incentivo, é uma porta aberta para essa comercialização entre Mercosul, Brasil e União Europeia. A União Europeia, grande parte das vezes, se a gente for analisar no detalhe a regulação ambiental da União Europeia, alguns países ali, né, que faziam um lobby muito forte para poder, né, era com o sentido justamente de poder barrar a comercialização, né, ou seja, de ter ali uma barreira comercial para que não se comercializasse e tivesse uma proteção comercial na União Europeia. Eu acho que a gente tem um incentivo agora, né, gera esse incentivo para os produtores, gera um incentivo para o Brasil como um todo, para o governo federal, né, no sentido de tratar esses setores como setores estratégicos para a gente possa fortalecer a nossa economia. Hugo, o Brasil, vou puxar aqui a sardinha para o Brasil, a gente sabe que o acordo é com o bloco, com o Mercosul, mas puxar a sardinha para o Brasil. Os exportadores, a indústria exportadora brasileira vai ter que começar a investir mais, vai ter que prestar atenção agora nas vendas. As vendas devem subir, a relação, por exemplo, da exportação deve aumentar ainda mais para a Europa. Isso vai demandar mesmo mão de obra, maquinário. Você acredita que deva ter um impacto muito importante aqui na economia brasileira para as empresas? Sem dúvida que sim. No curto prazo, a nossa oferta não muda. Então, ou seja, a oferta de grãos, a oferta de proteína animal, ela se mantém. O que vai mudar no médio prazo é a divisão que a gente tem de parceiros comerciais. Então, a gente, por exemplo, no curto prazo, a gente deixa de ter uma dependência, por exemplo, dos Estados Unidos, que é muito importante para a gente depois de um tarifaço de 40%, um susto muito grande na economia brasileira, a gente vai ter uma divisão mais equânime desses parceiros comerciais, o que é muito bom para o Brasil. No médio e longo prazo, a gente começa assim, a gerar um maior fluxo de negociação para a Europa, ou seja, empresas brasileiras hoje que têm um grande fluxo comercial com os Estados Unidos vão começar a ter bases na Europa, vão começar a gerar emprego na Europa, representantes comerciais, ou seja, a gente gera um ambiente econômico bastante pujante e, né, como você bem falou, né, puxando a sardinha para o nosso mercado, aqui o nosso produto é muito bom, a gente produz, né, focando aqui no agro, né, a gente produz o maior produtor de proteína animal do mundo, de milho é o segundo maior produtor. Café, né? Então, o paladar do... Café, nosso café é 100%... gosta do café brasileiro, né? O café 100% arábica nosso é um dos melhores do mundo, né? Então a gente tem um potencial enorme aí de comercialização que a gente tem que aproveitar com esse acordo. E vale lembrar, só para a gente encerrar, né, que esse acordo também vem em boa hora, porque a China colocou aí um tarifaço de 55%, né, em cotas da carne bovina, né, se passar 1,1 milhão de toneladas de carne, o Brasil vai ter que pagar 55%, e o México também, que anunciou também tarifas ou sobretaxas a produtos brasileiros.
Hugo Garbi, obrigado, viu, pela sua presença, bom tê-lo aqui. Um grande abraço para você e um bom final de semana. Muito obrigado a todos, bom final de semana. Obrigado. E Felipe Machado, já já a gente volta a conversar. Com certeza.